Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, a nossa revista semanal totalmente dedicada à educação. Aqui você acompanha os temas e os desafios presentes nas escolas brasileiras. Hoje, nosso assunto é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então veja. As mudanças no Enem para os estudantes surdos. A partir do momento que eu tenho uma prova na língua deles, isso aumenta incrivelmente as chances deles de fazer a prova e ter algum sucesso nessa prova. Como devem proceder os candidatos na hora da prova? Antes de passar o portão, verifica se está com a caneta preta e com o documento original com foto. É hora também de desligar o celular. Em cada 7 inscritos no Enem, um já passou dos 30 anos. A política de inclusão do Enem. Clarissa, você sabia que mais de 50 mil inscritos no Exame Nacional vão receber um atendimento especializado? Fiquei sabendo, Ernesto. Inclusive, o INEP divulgou que é o maior número desse tipo de atendimento até agora. E tem mais, cerca de 8.700 participantes vão ter atendimento específico, ou seja, individualizado. E nessa área, uma outra boa notícia é que os cerca de 1.800 surdos ou estudantes com deficiência auditiva, pela primeira vez vão fazer as provas em Libras, a língua brasileira de sinais. Antes, as provas do Enem para deficientes auditivos eram distribuídas apenas em língua portuguesa, com a possibilidade de solicitar intérprete de Libras nas dúvidas com eventuais palavras. Agora, pela primeira vez, os estudantes surdos terão a opção de fazer o Enem em Libras. A partir do momento que eu tenho uma prova na língua deles, isso aumenta incrivelmente as chances deles de fazer a prova e ter algum sucesso nessa prova. A gente tem que se apropriar dessa língua como nossa, porque é uma língua brasileira, confirmar na prática que tudo aquilo pelo que se buscou esse tempo todo, né, de luta, de reconhecimento de direito dessa pessoa surda, que essa conquista ela está prestes a acontecer e que ela tem que ser muito comemorada e que isso vai resultar em muitas outras conquistas. No ano passado, o Enem teve a participação de 7.131 estudantes com deficiência auditiva e 2.290 surdos. Segundo Joana, estudante do ensino médio no Instituto Nacional de Educação de Surdos, além de trazer acessibilidade, a notícia trouxe entusiasmo. Não é fácil estudar para uma prova como essa, de acordo com a jovem. Então, poder fazer o exame na língua que se tem facilidade aumentam as chances de uma vaga na universidade e de poder entrar no mercado de trabalho. Pergunto a Joana qual a sensação de poder fazer uma prova desta amplitude em sua primeira língua. E aqui não é preciso entender Libras para perceber no sorriso a essência da resposta. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o nível de segurança da prova em vídeo é o mesmo da impressa. Para os candidatos surdos, foram produzidos mais de 8.500 DVDs. Aqui no Instituto Nacional de Educação de Surdos, um professor do ensino médio resolveu aplicar um simulado exatamente como vai ser no Enem, com questões e enunciados na língua dos sinais em vídeo. O resultado foi surpreendente. Antes, a maior preocupação era a dinâmica de prova e agora passou a ser o conteúdo. Eu gostei muito, do Enem em Libras, porque é a primeira vez que a gente está fazendo a inscrição para o Enem em Libras, nunca teve antes, e agora foi criado, acho que esse ano mesmo, de 2017, que a gente vai fazer, a gente consegue fazer no computador o Enem para fazer a prova melhor. Essa é a 4ª vez que o Enem abre a possibilidade para que travestis e transexuais façam o exame utilizando o nome social. Mas uma novidade este ano motivou ainda mais a solicitação pelo atendimento. Nessa edição, o nome do candidato ou candidata virá impresso na folha de respostas, o que garante que a pessoa possa ser reconhecida pelo nome desejado. O Enem é um exame altamente democrático, que busca incluir a todos, dar uma oportunidade para todos. E julgamos importante esse cuidado, observar essa situação desse candidato, a sua opção, para que ele possa estar instalado, ou seja, para que ele possa ser incluído numa sala da melhor maneira possível. Proporcionalmente ao número de inscrições confirmadas, esse é o ano com o maior número de solicitações. Foram 694 pedidos de uso do nome social e 303 tiveram a solicitação aceita. Um dos candidatos que vai fazer o Enem em 2017 utilizando o nome social é a Charlete.
Estou com o formulário em mão aqui, eu já corri atrás de toda a documentação que eles exigiram, né? Hoje a gente vive num mundo, né, um país desigual, mas eu vejo que com o que está sendo tratado hoje em dia, as pessoas podem viver do jeito, da forma que elas querem, do jeito que elas querem viver. Todas as pessoas trans hoje já se sentem acolhidas, porque assim, só de você estar tendo a forma de usar o seu nome, o nome que você quer ali no documento seu, você já se sente acolhida, já vê que está mudando alguma coisa na sociedade que vivemos hoje, né? As mudanças no Enem este ano foram gerais. Foram mesmo, Clarissa. E para o estudante, tudo indica que a melhor delas é que você vai poder fazer a prova em um intervalo de tempo bem maior, em 2 domingos, e não apenas em um único final de semana. Sabe que deixou de ter aquela aparência de uma maratona físico-mental, sabe? Nossa, muito melhor. Então, vamos relembrar quais foram essas mudanças? As mudanças no Enem atingiram desde os objetivos do exame até a estrutura e ao calendário do concurso. As notas não vão mais ser divulgadas por escolas para evitar ranking. O Enem não é uma prova para ranquear escolas. O Ministério da Educação sempre deixou isso muito claro. Ele é uma prova para avaliar aluno. É uma mudança positiva e é uma mudança que a gente pode focar muito mais no aluno e na aluna que está fazendo a prova do que no resultado que eles vão ter em cima do Enem. A partir deste ano, as escolas que oferecem o 3º ano do ensino médio passam a ter o Índice da Educação Básica, o IDEB, que é um indicador que concilia resultados da Prova Brasil e dados do censo escolar. Uma mudança importante é que o Enem foi desvinculado da certificação do ensino médio. Até o ano passado, alunos do 2º ano do ensino médio que se classificavam bem no exame podiam pedir entrada automática na universidade. É uma mudança positiva ter desvinculado a prova do Enem e a sua nota àquela certificação do ensino médio. A certificação do ensino médio, para quem já tem essa idade necessária, ela ficou no ENSEJA, que é aquele exame nacional dedicado a estudantes jovens e adultos. Isso é bom porque você acaba com um conjunto bastante grande de candidatos que faziam o Enem estando no 2º ano, portanto ainda sem terem acabado o ensino médio, de repente tinham uma boa nota, passavam para uma faculdade e aí começavam a querer entrar na faculdade, muitas vezes de maneira precoce. Outra mudança importante é que o Enem, a partir deste ano, vai ser realizado em 2 domingos e não mais em apenas um final de semana. No primeiro domingo, linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Gostei, eu acho que a redação é o meu foco principal, pelo menos, e ser no primeiro dia foi uma coisa muito boa. Eu, particularmente, achei positivo, porque eu me identifico mais com as matérias exatas. Então, elas sendo concentradas num dia, fica mais fácil de conciliar o foco de estudo. Acho que para o aluno ou para o candidato ter mais tempo, né? Ele fica menos cansado. Creio que de um fim de semana para outro ele tem um tempo ainda de revisar algumas áreas que ele queira dar um reforço. Eu acho positivo. Acho que é menos cansativo e dá mais tempo para o candidato. A partir desse ano, as provas serão personalizadas, ou seja, todas elas virão com o nome do participante. E eles não terão mais que transcrever a cor da prova para o cartão de resposta, apenas a frase para, mais uma vez, controlarmos a segurança entre o cartão de respostas e a folha de questões e o caderno de questões. Então, basicamente, todas as folhas, inclusive do caderno de questões, terão um código de barras, de tal maneira a assegurar total confiabilidade nesse mecanismo para o aluno poder fazer uma prova com bastante segurança. A faculdade ideal para mim é uma que estimule além da matéria e que eu consiga dar um jeito de produzir com o que eu gosto e contribuir de alguma maneira. Quero fazer medicina e logo após trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, quero fazer um trabalho assim mais para um pessoal que precisa de verdade e depois de adquirir uma prática real, eu quero voltar e trabalhar aqui no Brasil, provavelmente com algum tipo de cirurgia. Como sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de história, eu espero encontrar realmente a história em si.
o conhecimento mais aprofundado da história. Eu tenho a expectativa de que o curso que eu vá fazer, né, seja o que eu realmente queira, né, para eu não ter aquele arrependimento de ter que fazer o Enem de novo para escolher um outro curso, né. Eu espero que o que eu esteja escolhendo seja o que eu realmente quero, né. A realização do Enem é um momento especial para todo estudante, né? É uma disputa acirrada e, como toda disputa, você tem regras, fiscalização e muitos acabam ficando nervosos, né? Mas, Clarissa, aí é que eu te pergunto, como é que foi esse exame para você? Aliás, você ainda se lembra como é que foi? Eu me lembro, sim, já faz alguns anos. Olha, eu fiquei tensa, mas ao mesmo tempo eu era uma aluna, assim, bem aplicada. Gente, o importante é saber se controlar e dar aquela respirada para saber como se proceder antes e durante a prova. E neste ano, as escolas sede do exame vão ter detector de metais, mas não é nada assim que possa atrapalhar você, claro, que se preparou para a prova. É isso que nós vamos saber na reportagem. Chegou a época do ano em que os estudantes precisam mostrar que valeu o esforço. É o primeiro final de semana de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O exame pode definir o futuro de quem estudou nos últimos anos para garantir um lugar em uma universidade a partir de 2018. Eu acredito que quando a gente estuda para a escola, a gente acaba estudando para o Enem também, né? Porque ele é um exame nacional do ensino médio. Então, ele requer conteúdos que não são dados só no terceiro ano. Então, assim, eu acredito que se você não tenha tido uma boa base, se você não tiver revisado os conteúdos, não fica impossível, mas acredito que fica um pouco mais difícil. Nessa reta final, é importante manter uma rotina de estudos, mas sem se descuidar de alguns aspectos. Vale lembrar que o dia anterior à prova é tão importante quanto o dia D. Se possível, no dia anterior não estudar, relaxar a cabeça, tudo que eles estudaram ao longo do ano já foi estudado mesmo. Não tem por que correr, ficar tão nervoso, a gente trabalha sempre isso com eles. Se alimentar, uma alimentação saudável, leve, para não passar mal na noite anterior, para ter um sono bom e acordar disposto para fazer uma maratona de prova, que é o Enem. O Colégio Pedro II, na Tijuca, zona norte do Rio, já está preparado para receber uma média de 800 candidatos que estarão aqui fazendo as provas do Enem. No dia da prova é bom chegar com calma antes do horário. O ideal é sair de casa com antecedência para que nada aconteça no caminho. Antes de passar o portão, verifica se está com a caneta preta e com o documento original com foto. É hora também de desligar o celular. Fiquem atentos com o horário, pois eles serão rigorosos com o fechamento do portão. Pode chegar atrasado 2 segundos ali que não entra. É fechado o portão pela pessoa da portaria, aqui a pessoa na portaria, não entra mais ninguém. Na hora da prova, nada de selfie. O aluno que desobedecer as regras do Enem será desclassificado. Para isso, a segurança e a fiscalização serão rigorosas. Para entrar no banheiro, por exemplo, terá que passar por um detector de metais. A determinação do Enem, pelo menos do ano passado, é que se utilize o detector de metais. Eles podem trazer o deles também, como a gente pode ter também o nosso aqui à disposição também do Enem. Mas todo esse aparato é para evitar a fraude e não deixar os alunos ainda mais nervosos. Tento não me pressionar mais do que o vestibular já pressiona em si, entendeu? Então, eu venho conforme os meus limites, assim. Quando eu percebo que eu estou muito cansada, eu tento não forçar a barra, sabe? Para ajudar os alunos, seguem algumas dicas. Comece pela redação, que esse ano será no primeiro dia. É eliminatória e tem um grande peso na nota final. Eles acham que o tema pode não ser aquele trabalhado em sala, ou então alguma estrutura que eles não consigam lembrar ou então utilizar no momento da prova. E isso faz com que eles percam tempo para realizar o resto da prova. E não adianta você fazer uma prova muito boa se você zerar a redação. Quando a questão é muito extensa, é interessante, importante que o aluno já vá direto no enunciado da questão, né? No enunciado da questão, o comando, quer dizer, o verbo que indica o que exige a questão, ele saiba disso, para depois tomar noção do contexto da questão. E a gente sempre aconselha eles a fazer as questões de as matérias que eles têm mais afinidade. E aí você se sente confiante naquilo que você teoricamente sabe mais e depois você passa para aquelas que você considera que sejam mais difíceis para você. E se der branco? Eu acho que todo mundo tem.
medo de dar branco. Inclusive dar branco agora, na entrevista contigo, como eu não daria numa prova, sabe? Que muitos falam que decide a sua vida. Não tem problema nenhum se eu não passar esse ano, sabe? Me sinto à vontade de tentar outra vez na próxima. O Enem 2017 tem todas as condições de ser o Enem mais seguro de toda a sua existência. Desde a impressão de provas, até o transporte, até o local de aplicação, todas as medidas de segurança foram aprimoradas. Temos uma gráfica segura, temos o transporte absolutamente monitorado pelas polícias estaduais, civil e rodoviária. Os locais de provas são selecionados, os aplicadores são treinados de tal forma que no dia da prova os alunos podem ingressar nesses locais, passando pelo detector de metal. Teremos fiscais com um novo mecanismo que detectará ondas eletromagnéticas de novos dispositivos que possam tentar fraudar os exames. Enfim, auxiliados pela nossa parceria mais próxima com a Polícia Federal, nós também tomamos as medidas mais específicas para evitar qualquer tipo de fraude que possa ocorrer no dia do exame. A aula assim, dos meus sonhos na universidade seria uma que não teria muito essa divisão entre professor e aluno, e todo mundo numa roda, debatendo, de repente, sobre alguma discussão pertinente a alguma obra literária ou algum caso que a gente viu na mídia que acha pertinente conversar, mas uma roda mesmo, todo mundo debatendo de igual para igual. Para mim, a faculdade ideal vai ser aquela que vai me abrir portas junto com o exterior, que eu tenho uma noção antes que eu quero direito mais voltado para direito internacional. A faculdade ideal é aquela que tem a liberdade de expressão e professores que estejam bem qualificados para passar informação. Espero vivenciar a experiência de estar na faculdade da melhor forma possível. E não só, além de aprender as matérias do curso que eu pretendo fazer, pegar toda a experiência de conhecer pessoas novas e todas as experiências que a faculdade pode me proporcionar. Mais de 6 milhões de pessoas confirmaram as suas inscrições no Enem deste ano. A maioria, ou cerca de 90% delas, já concluiu ou está concluindo o ensino médio. Pois é, Clarissa. E como o Enem esse ano não certifica mais o ensino médio, caiu então o número de candidatos que não são, no mínimo, concluintes da educação básica. Ernesto. E os números também chamam a atenção para um fato bastante interessante. Muita gente que vai fazer o Enem já passou dos 30 anos. Já há bastante tempo havia parado de estudar, quando em 2011 aproximadamente eu resolvi voltar às salas de aula. Eu comecei na antiga sexta série, que agora é o 7º ano, e aí eu terminei um fundamental. Quando eu terminei o fundamental, eu falei, poxa, já que eu terminei o fundamental, peraí, vamos terminar o médio. E terminei o médio agora e quando eu pensei que tinha acabado, a minha filha estava na frente do computador e ela falou assim, mãe, eu vou escrever a senhora no Enem. Aí eu olhei para ela, falei, tá. Luciene faz parte dos quase 1 milhão de candidatos do Enem que têm mais de 30 anos. Para eles, o desafio começa bem antes das provas. Eu quero ser um exemplo na minha família, que na minha linhagem ninguém tem nível superior. A motivação de Renato de voltar para as salas de aula depois de 14 anos contagiou a esposa. No último dia da inscrição, meu esposo, não, você vai fazer. Aí ele foi e me trouxe. Estamos assim, incentivando um ao outro, quando desanima, o outro vai lá e aquele puxãozinho de orelha básica, né? Para os candidatos com mais de 30 anos, a falta de tempo é o maior desafio. Tempo para estudar para mim é uma coisa difícil, embora eu não trabalhe fora, mas como dona de casa, mãe, esposa. Tem a cobrança do trabalho, a correria, a carga horária que de vez em quando fica um pouco puxada. E foi atrás da realização profissional que o mestre de obras Edson resolveu voltar a estudar depois dos 50 anos. Me formar em engenheiro civil e engenheiro de redes, né? Faculdade de redes, tecnologia e redes. Eu desejo fazer biblioteconomia porque eu adoro livros. Eu acho que a questão de eu gostar de livros, de gostar de ler, já me fazia ter o interesse. Será que a educação mudou muito nesses anos que eles ficaram afastados? A única coisa que eu sinto dificuldade é um pouco na redação, mas aí eu lendo muito eu consigo concentrar. Mudou, tá muito diferente.
Tá muito diferente, porque antes, pelo que eu lembro, na minha época era muito decoreba. A equação é a seguinte: estudar mais trabalhar mais família igual Enem mais cansaço. Se toda vez que bater o cansaço eu desanimar, vou chegar a lugar nenhum. A maturidade ajuda muito, porque os assuntos abordados nas salas de aula, tudo isso, a gente acaba já tendo uma ideia daquilo que está sendo falado na sala, porque a gente já vive, né? Se o Enem é a porta de entrada para a universidade, podemos dizer que os cursos preparatórios gratuitos podem ser uma janela para a diminuição da desigualdade ao acesso ao ensino superior. Muitos deles estão aqui para tentar construir seus sonhos, de acessar a universidade e conseguir conquistar um direito que é deles, né? O de ocupar um espaço que é público, que deveria ser de todos eles. E tentar minimizar essa questão do acesso, né? Poucos acessam, os que mais precisam não acessam. A gente quer trazer esse pessoal que não tem acesso a, de fato, ocupar esse espaço. Os professores são voluntários e encaram como lição principal a diminuição da diferença entre aqueles que têm condições de estudar em escolas particulares, com ensino contínuo, por exemplo, e aqueles que na rede pública de ensino ficam à mercê de greves. Minha maior expectativa é oferecer a eles a mesma oportunidade que eu tive, né? A gente sabe, eu principalmente que vim de escola pública, eu sei da deficiência que é você estudar numa escola pública, da deficiência que tem do próprio sistema. E é atrás da oportunidade de entrar para um dos cursos mais concorridos do país que Daniel tenta pela 4ª vez atingir a média para a Faculdade de Medicina. Eu espero que o Enem seja muito bom para mim e para todas as pessoas e que eu consiga, enfim, passar para a medicina. Leonardo tem apenas 21 anos e já está na 3ª tentativa, mas não desanima. Na primeira eu não fui muito bem porque eu também quase não tive tempo para estudar, mas agora eu tô pegando firme para poder conseguir. Douglas, com sua maturidade de 22 anos, acredita que agora está preparado para competir por uma vaga. Eu saí do ensino médio e fui trabalhar, aí só tive maturidade para encarar o ensino superior agora, entendeu? Espero que você esteja preparado, né? E com preparado eu digo, tenha estudado muito o suficiente, treinado bastante em simulados, fazer questões, essas coisas assim. Mas, além dessa preparação de conhecimento, tem uma preparação mais psicológica, sabe? Tenha mais tranquilidade. Faça a prova com tranquilidade, calma, né? Sem ansiedade, porque isso vai alterar completamente o resultado. Acho que tem que agora focar em relaxar, porque tudo que você podia fazer, você já fez. E agora é pensar no dia, comprar muita comida, porque para dar uma descontraída na hora. E é isso aí, vamos com tudo. E quando você chegar na semana do Enem, não fica naquela onda de ficar estudando que nem um condenado. Fica tranquilo, relaxa. Gente, a gente chegou até aqui, estudamos a vida inteira praticamente. Então, vocês sabem, eu sei, todos nós sabemos. E é confiar no que você aprendeu até aqui, agora já estamos na meta final e se não conseguir esse ano que vem, tem mais uma chance, né? Vai dar o seu melhor, tudo aquilo que você fez, se matou o ano todo de estudar, não vai dar uma de louco chegar depois da 1 hora, né? É isso. Você que vai fazer o Enem neste domingo não pode perder a Hora do Enem especial aqui na TV Escola. O nosso companheiro Lande Vieira, que apresenta o programa, tem um recado para você. Fala, galera da Rede Escola! Tô aqui para avisar que domingo agora, a partir das 8 da noite, o Hora do Enem entra ao vivo na TV e no YouTube. Reunimos um time de professores, aliás, uma seleção de primeira para fazer um raio-x do primeiro dia de prova. Eles vão dar um panorama da redação, das questões de linguagens e códigos e ciências humanas. Aí, tá ligado que a gente também tá no WhatsApp, né? Manda sua dúvida, estamos te esperando. Até lá! Então se ligue na Hora do Enem. E assim a gente encerra mais esta edição da Rede Escola Notícias da Educação. Eu também estarei lá nas portas das escolas para conferir quem vai fazer as provas. Na próxima semana a gente volta ainda de olho no Enem. Até lá! Tchau!